Deus é justo, agradeça por isso. Juntamente com o próximo salmo em sequência, o Salmo 9 é um hino de ação de graças a Deus. Mas pelo quê? Quando se trata de agradecer a Deus, motivos não faltam. Contudo, aqui é por causa da justiça dele. Deus sempre é justo, e mesmo que duvidemos por causa da nossa fragilidade, e diante de tudo que acontece em nossa volta, Ele sempre está no controle de tudo. Agradecer parece ser algo muito simples e até natural. Porém, bastam as circunstâncias se tornarem extremas, sejam elas boas demais ou negativas demais, para que simplesmente nos esqueçamos de agradecer. Davi sabia tanto disso que ergueu um hino individual a Deus em ação de graças. Somos chamados a fazer o mesmo. Davi vinha de uma espiral emocional das mais ferrenhas em sua vida e tinha tudo para reclamar, queixar-se de tudo e de todos. Mas assim como Paulo ensinou séculos depois, ele sabia que agradecer é forma de inundar nosso ser com o Espírito Santo de Deus. Davi deve ter sido o estímulo paulino. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer é tão importante no reino de Deus, que ele repetiu essa ordem da maneira mais direta possível aos Tessalonicenses, quando disse: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Seja sincero, você tem agradecido a Deus por tudo? A despeito do que esteja passando, você agradece? Em meio à enfermidade em você e ou com um ente querido, você consegue agradecer? E no luto, então, você é capaz de dizer obrigado ao Senhor pelos anos que lhe proporcionou a companhia daquela pessoa tão especial? Tem gente que não é sepultável nunca, como filhos e pais, por exemplo, pois vivem eternamente em nós. Não nos esqueçamos que Deus é justo em tudo e espera a nossa gratidão. Sepultar não é esquecer, mas agradecer. Para agradecer, Davi recorreu à sua memória, e neste salmo especificamente, ele vai alternar perspectivas individuais e coletivas quanto à oração e o louvor. Para muitos estudiosos, essa oração em forma de canção foi composta por conta da vitória de Davi sobre Golias, na batalha mais famosa descrita na Bíblia. Possivelmente, essa seja a razão do título original atribuído ao Salmo 9, ou seja, Salmo acerca da morte do filho. Vejamos. No aramaico temos, concernente à morte do campeão que saiu entre os acampamentos, referindo-se a Golias de Gate ou a outro filisteu, sobre cuja morte muitos estudiosos supõem que esse salmo tenha sido escrito anos mais tarde por Davi, acreditando que entre muitas suposições, esta pelo menos seja consistente com o sentido do salmo. Nós a preferimos. Sobretudo porque nos permite fazer referência de forma mística à vitória do Filho de Deus sobre o campeão do mal, o inimigo das almas, verso 6. Não há dúvida de que estamos diante de um hino triunfal. Não importa o tamanho da batalha, do problema ou da dificuldade, quando passamos por elas, todas se tornam gigantes diante de nós. E Deus é um especialista em derrotá-los em nosso lugar.
Em Deus sempre seremos triunfantes. Por isso, louve agradecendo. Quantas vitórias e quantos gigantes Deus já derrubou por nós durante nossa vida. Ele continuará assim por nós. Afinal de contas, Deus é justo. Aprendamos a agradecer mais a Deus, porque a vida é como a neblina. É uma fumaça, um sopro ou um mero ponto na história da humanidade. Como disse o pastor e filósofo Israel Belo de Azevedo, o que nos liga à vida é um fio, e todo fio é tênue. É fino o fio que separa a vida e a morte, que marca o respirar e o parar de respirar. É frágil o fio que separa a alegria e a tristeza. Tudo pode mudar com uma notícia que nos chega para nos animar ou nos devastar. É fraco o fio que separa a saúde e a doença. Num momento vendemos vigor e pulamos montes. No outro somos carregados numa maca, sem nada ouvir. É falso o fio que separa a pobreza e a riqueza. Podemos perder o que temos antes de termos tempo para nos arrepender ou reagir. É fugaz o fio que separa a guerra e a paz, o ódio e a amizade, o amor e a ira. Numa hora estamos na trincheira das flores e na outra jogamos pedras. Num momento proferimos palavras perfumadas e no outro ameaçamos com espadas. Aplaudimos hoje quem vamos cancelar amanhã sem piedade. Por que então somos tão arrogantes e vaidosos para negar que somos mortais? Por que perdemos tempo com o que não importa, como se pudéssemos ser mais felizes que os pardais? Por que ostentamos tanto para afirmar que somos os tais? Por que esbanjamos tanto para rejeitar a realidade de que somos todos iguais? Por que brigamos tanto se podemos amar mais? Desejemos a simplicidade, pratiquemos a solidariedade. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mateus 6:26. Louve a Deus em gratidão. Pelo quê? Simplesmente por tudo. Os salmos são remédios para nossa alma e devemos tomar nossa dose diária rigorosamente em dia, ainda que necessite de um esforço extraordinário a depender do que você esteja passando. Nunca se esqueça de agradecer a Deus, individual e coletivamente. Foi o que Davi fez, oferecendo ao Senhor um hino de gratidão. Ele reconheceu a justiça de Deus por meio do louvor e disse, versículo 1: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Quando meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença. Pois tu defendeste o meu direito e a minha causa. No tribunal te assentaste, julgando com justiça. Nos 4 primeiros versos, ele fez um louvor individual, reconhecendo a justiça de Deus para com a sua vida. Ele vai usar a primeira pessoa na sua oração. Ele, assim como cada um de nós, adorou a Deus fazendo mais do que uma declaração de amor. Fez um verdadeiro voto de fidelidade a Deus, pelo que é e pelo que tinha feito em sua vida. Os verbos dizem isso claramente, pois são apresentados no futuro. Ele disse, te louvarei em reconhecimento, contarei, todos saberão das grandes e maravilhosas intervenções divinas na história em favor de seu povo. Deus sempre intervém em favor de seus filhos. Conte isso testemunhando ao mundo. Exultarei, não ficando em silêncio diante da bênção recebida. Alegrarei,
publicamente para todos verem. Ações que só podem ser verdadeiras se feitas de todo o coração, uma vez que meio coração não é coração. E Deus recebe um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas nunca um homem inteiro que se entrega pela metade, como disse alguém. Deus é justo e, como tal, age como um juiz, julgando nossa causa diante dos homens. Enquanto Jesus advoga em nosso favor, conforme João ensinou: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus julga com justiça. Depois de louvar individualmente, Davi ergueu uma adoração coletiva e agradeceu pelo que Deus fez ao seu povo. Versículo 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois arrasaste suas cidades e aniquilaste a memória deles. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Esse trecho mostra a forma com a qual Deus age para com todos os homens de maneira geral, mas acima de tudo para com os seus filhos, aqueles que reconhecem depender unicamente dele em tudo. Ou estamos em um dos polos, ou estaremos no outro. Para nós, Deus é um refúgio, uma verdadeira fortaleza, para onde podemos correr em oração e nos sentirmos protegidos e em total pertencimento. Versículo 9. Que privilégio é ser um filho de Deus, pois na opressão e angústia temos para onde correr e a quem recorrer. E qual o recurso para quem não é? Já pensou nisso? Deus é justo e age com ira sobre os desobedientes, até mesmo deixando-os à mercê da própria sorte nas dificuldades. Por outro lado, derrama graça e bondade para aqueles que o amam e o temem. E de maneira nenhuma são decepcionados todos aqueles que buscam ao Senhor. É uma promessa de Deus e Ele é fiel para cumprir tudo o que promete. O cantor Nani Azevedo interpretou com maestria essa verdade ao afirmar em uma de suas canções que Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos, planos que Ele mesmo sonhou, planejou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Deus habita nos céus, é transcendente e ao mesmo tempo habita com seu povo e dentro de cada coração que o recebe em arrependimento sincero, pois é imanente. Ame a casa do Senhor, sua igreja, sua casa de oração, pois de maneira simbólica Ele habita também ali. Ame sua igreja, estando nela e participando de suas atividades. Versículo 12. Pois Ele, o vingador do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Aqui Ele encerra seu louvor e parte para a oração. Davi reconheceu a justiça de Deus por meio da oração e clamou:
versículo 13. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha a aflição que me causam os que me odeiam. És tu quem me ergues das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da cidade de Sião e me alegre na tua salvação. Só Deus é vingador do mal, não nós, pois não podemos tomar o lugar que só a Ele pertence. Clame a Deus quando estiver injustiçado. Quando desejar vingar-se, peça misericórdia, e só assim se alegre quando Deus agir, dando testemunho alegre. Foi o que Bonhoeffer quis ensinar ao dizer que, se quisermos orar de verdade, talvez seja necessário orarmos contra o nosso próprio coração, pois não importa o que desejamos orar neste momento, mas sim aquilo pelo qual Deus quer ser invocado por nós. Versículo 15. As nações se afundaram na cova que abriram, seu pé ficou preso no laço que armaram. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O ímpio caiu na armadilha de seus próprios feitos. Interlúdio. Existe um princípio eterno de retribuição do mal. Por isso, não podemos retribuir o mal com o mal, pois isso se volta contra nós mesmos. Lembre-se que Deus é justo para com todos, incluindo nós, seus filhos. A lei do retorno é real. Olhe em sua volta e para o passado e confirme isso. Parece mesmo existir um efeito bumerangue ao se praticar o mal. Foi o que Paulo nos alertou ao nos ordenar: a ninguém devolvei mal por mal. E Pedro foi mais contundente ainda ao afirmar: sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. É profundo demais isso, não é? Davi pensava que sim, tanto que encerrou com o selá, o interlúdio, como que dizendo: pare, reflita, respire fundo e, se possível, reveja o que orou. Só depois prossiga. Até aqui foi uma oração individual. Agora ele passa a fazer uma oração coletiva, chegando ao clímax do salmo. Existe uma retribuição para quem ama e outra para quem é indiferente a Deus. Nunca esteja neste segundo grupo, de jeito nenhum. Veja. Versículo 17. Os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Você é ímpio ou pobre e necessitado? Há um destino eterno para cada um deles. Céu e inferno são reais, e neste exato momento, tantos estão indo para um ou para outro. Se deixar esse mundo hoje mesmo, se uma pandemia, crime, acidente ou guerra ceifar sua vida, para onde irá? Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça e as nações sejam julgadas na tua presença. Davi dá seu mais famoso grito de guerra mais uma vez e clama: levanta-te, Senhor, e com ele à frente, homem nenhum prevalece, por mais poderoso que seja. Versículo 20. Senhor, provoca-lhes temor, que as nações saibam que não passam de mortais. Interlúdio. Esse é o nosso Deus, justo e presente para julgar a todos. Agradeça por isso. Um dia, Deus coloca um fim à maldade e os coloca em temor. Ore por isso e agradeça ao Senhor. É profundo demais isso, não é? Davi acreditava que sim, tanto que encerrou sua oração com o selá, o interlúdio, como que dizendo: pare, reflita, respire fundo e, se possível, reveja tudo pelo que orou. Só depois diga amém e prossiga.